A Ponta que eu te conto vai falar sobre Ayrton Senna da Silva. Ayrton Senna foi um piloto brasileiro de Fórmula 1, ídolo do automobilismo que conquistou 3 vezes o campeonato mundial, em 1998, 1990 e 1991. Morreu no auge da carreira, pilotando no circuito de Imola, na Itália. Ayrton Senna da Silva nasceu em São Paulo, no dia 21 de março de 1960. Filho do empresário do ramo metalúrgico, com 4 anos de idade ele ganhou seu primeiro kart. Com 7, começou a treinar no kartódromo de Interlagos, em São Paulo. Ayrton Senna iniciou sua carreira automobilística com o patrocínio do seu pai. Conquistou diversos títulos correndo no kart. Foi campeão paulista na categoria júnior, campeão brasileiro e campeão sul-americano, além do vice-campeonato mundial em 1970 e 1980. Em 1981, Senna ingressou na Fórmula Ford. Logo no primeiro ano, foram 20 provas em 3 competições, conquistando 12 vitórias. Em 1982, já na Ford 2000, disputou os campeonatos britânicos e europeus, quando quebrou todos os recordes. A entrada de Ayrton Senna na Fórmula 1 deu-se pela Toleman em 1984. Em 1985, inicia uma nova temporada na Lotus. Mesmo com a limitação do seu motor, ele virou o rei da pole position. Ele também adotou uma nova técnica para obter vantagens sobre seus concorrentes, que era adiar a troca dos pneus. Em 1988, Senna está em sua nova casa, a McLaren, e foi neste ano que Senna subiu ao lugar mais alto do pódio, garantindo seu primeiro título mundial, e em 1990, pela McLaren, ele garante seu segundo título mundial, e em 91, o seu terceiro título. Um dos grandes sonhos de Ayrton Senna era fazer parte da equipe Williams, que se realizou em 1994. Amores de Ayrton Senna. Vamos falar um pouquinho sobre a vida amorosa dele. Ele teve muitos casos com pessoas famosas, modelos, atrizes, anônimas, porém vamos falar apenas das mais importantes. Liliane Vasconcelos Souza foi a única mulher com quem Ayrton Senna casou oficialmente. Ela foi amiga de infância e namorada na adolescência, no Jardim Tremembé, em São Paulo. Viveram juntos na época em que Senna estava na Inglaterra na Fórmula Ford, mas a união durou apenas 8 meses. Em seguida veio Adriane Yamin. Em 1984, envolveu-se com Adriane Yamin, herdeira da empresa Duchas Corona. Conhecia Senna desde os tempos de infância, no bairro de Santana, e esteve com ele até 1988. Depois veio Xuxa Meneghel. O caso mais midiático foi com a Xuxa. Senna apaixonou-se ao ponto de parecer um menino. Mas nada, nem mesmo a carreira, interessava a ele. Eles eram um casal bastante discreto por conta de figuras públicas que eram. Mas Ayrton passava muito tempo nos bastidores da Globo acompanhando o trabalho dela. Senna não parava em Angra dos Reis ou em São Paulo. Cada minuto que tinha, ele voava para o Rio, para estar com a Xuxa. A sua ex-mulher, Lilian Vasconcelos, confessou já depois da morte do piloto, entre aspas, da Xuxa ele gostou mesmo, fecha aspas. O relacionamento ao longo da temporada de 89 perturbou o piloto. Ele era um homem afetado pela sua relação amorosa. Era uma relação de tensão permanente, emoção à flor da pele. E a empresária de Xuxa, Marlene Matos, não ajudava em nada. Senna não estava feliz. Ayrton culpou mais tarde a empresária de Xuxa pelo fim da relação. A namorada não controlava sua própria imagem, assim dizia o piloto. Em seguida veio a americana Carol Anauti. Foi uma história sem holofotes. Eles se conheceram em Milão, no GP da Itália de 1990, em Monza. Carol era casada, um casamento em crise. A história veio a público somente em 95, após a morte do piloto. Num cruzamento casual no shopping do Rio de Janeiro, Ayrton Senna olhou Cristine Ferracil e ficou fascinado por ela. Cristine pertencia à elite carioca. Morava num condomínio de luxo, mas Senna não sabia nada sobre ela. Senna a convidou para jantar, porém Cristine disse que tinha namorado. No fim de 1989, após o namoro com Xuxa, Senna reencontrou Cristine e ela já tinha se divorciado. Ficaram juntos entre janeiro de 90 a dezembro de 91. Senna disse que Cristine era o seu equilíbrio, era aquilo que ele estava precisando. Mas havia um outro lado. O problema para Cristine era o lado impiedoso e ciumento de Ayrton Senna, que lhe restringia, mesmo o contato dela com as amigas de infância. Desconfiado, não a deixava ter vida própria, só para ele. E esse relato de que ele era uma pessoa bastante possessiva e ciumenta veio de outras namoradas também, que não foi relacionado aqui.
Christine descobriu que a sua mãe tinha cancro e ficou bastante chateada, bastante triste, quis voltar para o Rio de Janeiro. Ela convidou Ayrton Senna para vir com ela, porém Ayrton Senna não quis e ficou bastante aborrecido. E ela voltou sozinha e aí finalizou a relação dos dois. Em seguida veio Vera Pérez. Senna sempre ia desfilando vários affairs. Este relacionamento durou muito pouco tempo e ela foi considerada a namorada portuguesa de Senna. Adriane Galisteu viria a seguir. Senna e Galisteu se conheceram quando a loira era grid girl, modelo que ficava em torno dos carros e circulando pelo grid, como apoio para os pilotos antes das corridas. O encontro aconteceu no GP do Brasil de Fórmula 1. Foi depois do GP do Brasil de 1993 que Senna assumiu o relacionamento com Adriane Galisteu. Ele dizia que ela era a mulher ideal. E segundo amigos próximos, foi a fase mais feliz do ponto de vista afetivo para Senna, até ele morrer. Amigos contam também que foi um momento de emancipação afetiva na vida do piloto. Quando Senna estava embaixo, ela estava alegre. Ela era o seu lado feliz, contava Senna. Adriane não reclamava de nada, respeitava totalmente o que Ayrton queria e ficava sempre à sua disposição. Quem acompanhou de perto diz que Senna se comportou diferente desde o início da relação, porque ele se sentia bem ao lado dela. Ela o fazia rir, relaxar e o deixava solto. Adriane foi uma aliada muito importante no trabalho de Ayrton. Ele já era tricampeão, forte na pista, mas faltava melhorar a sua condição psicológica e esse relacionamento fez muito bem para ele. Curiosidades sobre o casal. Ayrton descobriu que Adriane Galisteu havia feito uma sessão de fotos como coelhinha da Playboy, antes dos dois começarem a namorar. Com o intuito de evitar um assédio maior pela imprensa, o esportista ligou diretamente para o jornalista Juca Kfouri, que era o diretor da revista na época, e alegou que estava apaixonado pela jovem e pediu para que as fotos não fossem publicadas. Além disso, chegou a oferecer cerca de $5.000 pelos originais. O diretor respondeu, entre aspas, Ayrton, essas fotos estarão com você o mais rápido possível. Não precisa se preocupar em pagar. Fecha aspas. Na véspera da sua morte, um dos finais de semana mais trágicos da história da Fórmula 1, os presságios do que iria acontecer naquele final de semana começou logo na sexta-feira. Durante a sessão de qualificação da tarde, na ocasião, Rubens Barrichello sofreu um grave acidente na curva Variante Bessa. E na tarde de sábado, foi a morte de Roland Ratzenberger, que bateu violentamente na curva Villeneuve. Diante de toda essa situação, Senna estava muito abalado psicologicamente e pediu amigos para, após a corrida, o levarem de helicóptero para o aeroporto de Bolonha. Ele queria regressar ao Algarve imediatamente, onde estava à sua espera Adriane Galisteu. E então, chega o dia da corrida, 1º de maio de 1994, que ficou para a história. Antes da corrida, Ayrton Senna estava muito calado e pensativo, como se algo de ruim pudesse acontecer. Ao participar da terceira corrida da temporada, no GP de San Marino, em Imola, Senna rapidamente fez a terceira melhor volta da corrida, seguido por Michael Schumacher. O piloto então entra na curva Tamburello e perde o controle do carro devido a uma barra de direção quebrada, seguindo reto e chocando-se violentamente contra o muro de concreto. A telemetria mostrou que Senna, ao notar o descontrole do carro, ainda conseguiu, numa fração mínima de segundo, reduzir a velocidade de 300 para 200 km por hora. Cerebral. E então, o herói brasileiro das pistas deu a sua última volta. A morte de Ayrton Senna sensibilizou o país inteiro e foi o funeral mais assistido da história. No dia 4 de maio, o caixão com o corpo do piloto foi retirado de dentro do avião e coberto com uma bandeira do Brasil. Transportado em um carro do Corpo de Bombeiros, foi levado do aeroporto para a Assembleia Legislativa de São Paulo, escoltado por 15 batedores e acompanhado por milhares de pessoas que prestaram sua última homenagem ao ídolo. E além disso, o governo brasileiro também concedeu a Senna as mesmas honras de um chefe de Estado, como a salva e tiros. Ayrton Senna foi enterrado no cemitério do Morumbi, em São Paulo, no dia 5 de maio de 1994. Curiosidades sobre situações que ocorreu no velório de Senna. Adriane Galisteu foi bastante hostilizada pela família de Senna e Xuxa sendo tratada como a viúva do piloto.
Adriane Galisteu, bastante abalada e chorando muito, se manteve no velório atrás das grades de segurança, enquanto Xuxa, que era a mais famosa das ex-namoradas de Senna, estava ao lado da família como se fosse a viúva do piloto. Adriane também, em outro momento, foi convidada por um policial a se retirar do local, provavelmente a mando da família de Senna. E mais, no enterro do piloto, ela continuou sendo hostilizada pela família, que impediu a sua entrada no carro que levava os parentes. E mais uma vez, Xuxa, ex-namorado, foi quem acompanhou a família no veículo. Ayrton Senna será lembrado por seus grandes feitos no automobilismo. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, comenta e compartilha. E aponta o assunto que no próximo vídeo eu te conto.